Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá no item 26. Instruções dos Espíritos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Cilício é uma ferramenta de tortura, uma ferramenta que fere a pele. Item 26. Não perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, sofrer significa pagar dívidas? Nem sempre. Só o sofrimento resignado na prática do bem nos quita os débitos perante as leis da vida. Sofrimento com revolta só agrava a nossa situação evolutiva, assim como o sofrimento desnecessário. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem sucedido. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em alguém procurar aflições que lhes agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumente o volume, já de si, por vezes, talvez pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis o que de vós exige Ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessita de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Quem são os aflitos referidos por Jesus? São os aflitos humildes, arrependidos, porém decididos a se regenerar pela reforma íntima
e pelo trabalho no campo do amor e da caridade. A bem-aventurança apontada por Jesus está condicionada a um sofrimento resignado, sem murmúrio e, acima de tudo, imbuído de esperança e confiança na providência divina. Haverá mérito em procurar as aflições que lhe agrave as provas por meio de sofrimentos voluntários? Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem daquele que a si mesmo as infligem, porque aí só há o egoísmo por fanatismo. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Isso está lá no livro Esperança, de Emmanuel. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si mesmo sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a Massarda infecta levar a consolação. Massarda é uma morada humilde, né? Então, ir a Massarda infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas curando chagas. Vós que vos privardes do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendei a vossa saúde na prática de boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituíste anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, que dizer dos que se submetem à tortura física para se salvar? Ao contrário do que imaginam, retardam sua caminhada em busca da salvação. Nosso corpo pertence a Deus, que o concede como instrumento de trabalho para o nosso progresso. Maltratá-lo simplesmente é rejeitar esse precioso auxílio divino. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio, é teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Isso também está lá no livro Esperança, do Emmanuel. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. E quanto aos que se autoflagelam pensando estar agradando a Deus? É evidente que a punição é atenuada para aquele que erra por ignorância. Entretanto, nunca estará a pessoa isenta totalmente da culpa, porquanto as verdades divinas estão ao alcance de toda criatura, bastando sua iniciativa em assimilá-las. Essa prática já não é tão comum em nossos dias e tende a ser banida totalmente do comportamento humano, dando lugar ao sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus, aquele que se faz visando unicamente a promoção do semelhante. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Esses são os ermitões, né? Aqueles que vivem sozinhos. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e deserdais o combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Fragiciai
o vosso amor próprio. Flagellar é enfraquecer. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Enrijar é endurecer, se endurecer contra a dor de injúrias e calúnias. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião. Paris, 1863. Isolar-se do mundo para não pecar é proveitoso? Não. O isolamento nos afasta dos nossos semelhantes e é através do contato com estes que ajudamos e somos ajudados. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Afinal, em que consiste o verdadeiro cilício? Consiste no sacrifício que fazemos objetivando nossa melhoria espiritual, mortificando nosso espírito e não o nosso corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, caluniando o nosso amor próprio, sendo duros contra a injúria e a calúnia. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Conclusão: nossas provas visam unicamente ao nosso aperfeiçoamento e não ao nosso sofrimento. As provas voluntárias só têm o seu valor para o nosso progresso quando procuradas em benefício do próprio. O verdadeiro cilício consiste nos flagelos e martírios a que submetemos o nosso espírito e não o nosso corpo, para combater o orgulho e demais mazelas que nos impedem a evolução. Encerramos aqui uma parte do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.